Shalom lekulam, shalom tzadikim, parashá Bechukotai. Neste Shabat que antecede Shavuot, uma parashá, a última parashá do livro de Vaikra e talvez a última parashá de uma sequência de parashiot que aborda a tzedakah através do processo da remissão em várias formas, de várias aplicações, de várias maneiras. E ele, essa sequência de parashiot, lá desde a parashá de Emor, passando por Behar, depois Bechukotai, fala sobre a remissão, ok? A remissão, o pedion. Pedion é o ato de remir, veja, não é o ato de redimir, é o ato de remir. O que é remir? Não, isso seria redimir. Redimir, né? Remir é comprar, pegar de volta para si. Não, redimir, na verdade, remir. Remir é pagar por algo. Pagar. Remir, vou dar um exemplo de remir. O remir, quando você é vendido como escravo, alguém pode remir você de sua dívida. Tá? Isso é remissão. Ok? Não, é remissão. Eu pago pela sua dívida, eu estou te remindo. Tá? Remir também se aplica à porção que se dá pela aquisição de um bem, pela dádiva de um bem, e você torna aquele bem kasher para o consumo. Tá? Por exemplo, o primeiro animal de uma fêmea precisava ser remido, ok? Ou seja, o primeiro bezerro, o primeiro cabrito, o primeiro carneirinho deveria ser entregue no templo. Não ao sacerdote, ao Beit HaMikdash, em sacrifício. Tá bom? Ele era remido. Tá tudo bem? Ele era remido. Então, aquele animal remia todos aqueles animais que viriam. Caso você não remisse esse animal, os animais que viessem depois seriam considerados não kasher. Ok? Impuros, né? Impuros. Tá? Você estaria em dívida. Existia duas maneiras de remir. Uma é levando o animal ao templo. A outra forma era pagando o valor referente a ele em dinheiro. Tá? Você podia ficar com o animal se você quisesse, desde que você pagasse sua quantia em dinheiro. Isso também valia para animais não kasher. Por exemplo, o jumento. Naquela época, o nosso povo não usava cavalo. Eles foram aprender a doma de cavalo lá na época do profeta Samuel apenas. Então eles remiam o jumento. Como é que remia o jumento? O jumento era remido com dinheiro. Tá? Animais de montaria tinham que ser remidos com dinheiro. Tá? O primeiro animal. Tá? Isso é remissão. A remissão das árvores se dava com o bikurim, os bikurim, as primícias, ou o bikur. Os primeiros frutos eram considerados frutos incircuncisos. Okay? E não poderiam ser consumidos, deveria ser, não pelo seu dono, deveria ser dado aos pobres, aos estrangeiros, aos gerim, assim por diante. Isso remia aquela árvore. Tá? As nossas riquezas também precisam ser remidas. Tá? E a remissão de nossas riquezas se dá através das várias formas aplicáveis de tzedakah. O maaser é uma delas, ou a 10ª parte, ok? Que deve remir todos os rendimentos. Então alguém diz, não, o maaser se aplica apenas a cereais, o maaser era dado uma vez ao ano. Não é verdade. Tá? Primeiro,
mesmo após remir o primogênito do gado, seja ele qual for, o 10º gado, décima cria, precisava ser dada como massa, como dízimo. Tá? Então, esses maaserot, esses dízimos, não era um só. Os dízimos, eles eram para o sustento do sacerdote, tá? E eles eram os dízimos da festa, dízimo do gado e os dízimos do pobre, que era dado a cada 3 anos. Ok? E a terumá, né, que eram ofertas especiais para a construção do templo, ou seja, para digamos assim, a viabilização do santuário de Hashem. Então, ocorreram 2 principais e famosas eventos de terumá na Torá e na história judaica. Um para a construção do Mishkan, no deserto. E outra, ainda maior, para a construção do Beit HaMikdash na época de Shlomo HaMelech. O próprio Shlomo HaMelech tirou de suas riquezas para a construção do Beit HaMikdash. Do seu ouro e de suas pedras preciosas que eram trazidas pelos povos que vinham a ele, traziam presentes. Mandou pegar madeira de cedro que veio da Fenícia, os fenícios, né? E também de Tiro. E o rei de Tiro também patrocinou, o rei de Tiro, que depois, no livro dos profetas, o rei de Tiro vai receber uma maldição por parte do profeta, porque após ele ter feito toda aquela doação, ele se ensoberbeceu. E ele se tornou muito rico. E ele se ensoberbeceu. Então, há todo um capítulo voltado para o rei de Tiro, que as pessoas pensam que se refere à figura mitológica do Hassatã, tá? Quando, na verdade, se refere ao rei de Tiro, que fala, você se assentou no templo de Deus, porque ele patrocinou a construção do templo, também ajudou, doando ouro, cedro, madeira, pedras preciosas. Também toda a comunidade de Israel doava também riquezas para a construção do Beit HaMikdash. Alguns doavam serviços artísticos. Na época, por exemplo, Doava mão de obra, né? a mão de obra, exato, a construção da mão de obra e também serviços artísticos, como era o caso de Betzalel, que no Mishkan, ele era o responsável por dar a forma nos objetos sagrados, construção da arca do Aron HaKodesh, a construção da menorá, a obra do artífice. Haviam também perfumistas, mestres perfumistas, que faziam, que misturavam as 11 especiarias que compunham o Ketoret, o incenso, né? Eram 11 especiarias para dar o aroma. Então a composição, porque não é simplesmente pegar a mesma quantidade e misturar tudo, não vai funcionar, vai ficar um negócio feio, ruim. Então somente os mestres perfumistas sabiam a devida quantidade de cada substância, de cada especiaria, e essas especiarias são hoje usadas na Havdalah. Ok? Desde cardamomo, de cinamomo, que é a canela, outras especiarias de mais variado tipo, mirra, tá? Eram 11 especiarias. E a quantidade dessas especiarias, então, fabricava o incenso. Também eles produziam o óleo, que era utilizado para a unção dos sacerdotes, também feito a arte do perfumista. E esse óleo, a composição desse óleo, o perfume desse óleo também
era apenas conhecido por esses mestres perfumistas. E esse óleo específico, com esse aroma específico que eles produziam, só podia ser usado pelos sacerdotes. Não poderia ser colocado, ele fala sobre qualquer carne, sobre toda a carne, ou seja, sobre toda espécie de pessoa. Apenas os sacerdotes poderiam ser ungidos, e os reis também eram ungidos com esse óleo. Tá? Então, mesmo que hoje se venda óleos que simulam, você vai a Israel, compra aqueles vidrinhos de óleo que simulem, né, esses aromas, mas não é igual, né? Não pode ser feito igual. Tem que ser mudado alguma coisa. Tá? Então, todas essas formas de tzedakah, elas remiam as riquezas. Tá? Então, qualquer riqueza, qualquer valor que passe pela minha mão, seja esse valor monetário, seja esse valor agrícola, pecuário ou patrimonial, ele precisa ser remido. Precisa ser remido. Para se tornar caché. Ok? Os bens que não precisam ser remidos são aqueles bens que foram adquiridos com riquezas já remidas. Aí você não precisa remir. Né? Você compra uma casa, mas você usa de um valor dessa casa para... usa o valor que você... O valor que você usou para comprar a casa já é remido. Já é remido. Já fez tzedakah, já fez maaser com ele. Ok? Aí aquela casa não precisa ser remida. Você só vai fazer a remissão daquela casa quando você vender aquela casa, e você pode fazer a remissão do valor excedente, do lucro que você teve daquela casa. Você não precisa remir a casa inteira de novo. Ok? Mas se você fizer, então, né? Sim, aí entra com tzedakah. Tá? Mas, por quê? Porque não devemos pagar, segundo o que está no Pirkei Avot, não deve-se pagar o dízimo por aproximação. Tá? Não se pode pagar nem um centavo a menos, ok? Não se pode pagar por aproximação, mas se pode fazer uma doação de arredondamento ou uma doação a mais, não é? Desde que se especifique, não é? Que aquela doação a mais, ela é de tzedakah. Então, pagar o dízimo por aproximação significa pagar o dízimo para menos. Okay? Você pode pagar, mesmo que você não diga, né? Mas você sabe que aquele valor que você está não é doando, porque dízimo não é doação, dízimo não é doação, é remissão, é imposto, né? Vamos dizer assim, que deve ser destinado de acordo com os nossos sábios, em primeira instância, de acordo com o próprio Ramban e outros compêndios, vai falar que em primeira instância o melhor maaser é aquele que se destina ao ensino da Torá e a trazer os bens espirituais a esse mundo. O que não nos isenta de fazer tzedakah para as pessoas. Não nos isenta. O maaser não substitui a tzedakah e a tzedakah não substitui o maaser. Ok? São coisas distintas. São coisas distintas. E também a terumá, que são as oferendas destinadas ao patrimônio, vamos dizer assim. Por exemplo, uma sinagoga, quando ela vai ser construída, ela conta com a doação de várias pessoas. Ok? Por exemplo, uma comunidade que adquire um Sefer Torah, o que acontece às vezes? Não é o nosso caso, que a gente ganhou um Sefer Torah, quero até dizer que esse Sefer Torah não tem nenhuma origem de qualquer lugar da onde a gente veio, ou de qualquer gente que está em qualquer lugar, é uma Torá diferente, uma Torá nova, que veio de Israel para nós e que foi uma doação, ok? Mas algumas sinagogas
Então também, eu estou falando isso porque o pessoal achar que a gente está assim, cheio de dinheiro também. Estamos já comprando o Torá, né? Não é o caso. Não é o caso. Ainda não. Ainda não é o caso. Pesat Hashem, em breve, nós vamos chegar num momento bom onde inclusive as nossas comunidades locais vão poder investir, não é? Inclusive, numa acomodação melhor, né? Organizar suas comunidades locais, adquirir seu Sefer Torá, mas construir seu mikve, né? E organizar um local para rezar mais digno. Não que o modelo doméstico, que é um modelo que eu acho muito interessante, que é o modelo que a comunidade de Minei Machia tem adotado, mas a aquisição ou o aluguel ou, né, a providência de um local, de repente, para rezar e para estudar a Torá, para receber pessoas durante a semana, para fazer pequenas yeshivot, enfim, é uma mitzvah, tá? Mas não naquele modelo salão, aquela coisa, sempre no modelo de uma casa, né? Nós temos a intenção temos casas, então essas casas, elas têm lá, tem quartos que as pessoas podem vir para não ter que viajar ou que se deslocar no Shabat, mesmo até usando o carro. É um beit, é uma casa mesmo, né? Um mikdash, um santuário, onde as pessoas podem ir na sexta-feira, ficar lá para dormir, para o Shabat, sair de lá só na Havdalah, ir no domingo, não é isso? Uma cozinha, podemos comer todo mundo junto. Esse é o modelo de uma casa, né? Então, se Deus quiser, em breve nossas comunidades poderão estar melhor organizadas, né, nesse sentido. Mas, enquanto isso, a Hashem tem nos provido com coisas, frutos de doação. É o caso, por exemplo, do nosso sistema de som, que nós ganhamos de uma pessoa muito querida que acompanha os nossos serviços, o nosso computador que nós ganhamos. Então, né, a casa onde nós fazemos aqui, né, da minha família, eles, né, emprestaram, minha sogra, meu sogro, esse espaço aqui, até que a gente consiga, se Deus quiser, em tempo próximo, logo, logo, nós vamos ter aí o nosso espaço para estar recebendo, inclusive, pessoas de fora, né, para atender o propósito do movimento e do nosso chamado, ok? Então, a Tzedakah, ela redime as nossas riquezas. Por que que eu não tenho, por que eu não tenho brahá, as coisas não dão certo para mim? Faz o seguinte, comece remindo sua riqueza. Número 1, não murmure, não reclame. Reclamar da situação vivida é ser ingrato a Hashem. Primeiro que não muda nada, né? Não vai mudar, murmuração não vai mudar nada, pelo contrário, vai piorar. Exato. Vai trazer uma energia negativa, vai trazer desestímulo. A murmuração traz ingratidão. Ela é fruto da ingratidão, tá? Por isso, quanto mais você murmura, mais você alimenta a ingratidão. mais você alimenta. É o combustível da ingratidão. Então não reclame. Aprenda a dizer Gamzu letová. Também isto é para o bem. E a evolução do Gamzu letová é a rola tová. Tudo é bom. Tudo vem de Hashem. E se isso não é aparentemente bom, é porque você não entendeu ainda o propósito. Saiba que toda situação, toda pessoa que passa pela nossa vida, atende um propósito divino. Por exemplo, muitas vezes Deus permite que se aproxime de nós pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que às vezes até tornam-se um transtorno aparente, um aparente transtorno. Saiba que essa pessoa, ela está sendo enviada por Hashem para nos dar uma oportunidade de exercermos a tzedakah. E nos parecer com o pai Abraham. A Hashem está retificando em nós a imagem de Abraham Avinu. Que diz o Midrash que
A tenda de Avraham Avinu tinha a porta para todos os lados, para os 4 ventos, as 4 direções, para receber pessoas de todas as nações. E ali eles ouviam falar do único Deus. Avraham Avinu era proselitista. Não proselitista para fazer comunidade, para construir igreja. Não fazer panfletinho, não. Quer dizer, escrever na pedra, né? Escrever na pedrinha, não. Avraham Avinu testemunhava o Deus verdadeiro. E ele transformou o Deus do céu no Deus da terra. Ou seja, ele tornou o Deus desconhecido na sua geração no Deus conhecido no meio da humanidade. E o propósito do nosso movimento se assemelha a esse propósito. Nosso primeiro propósito, antes de qualquer coisa, é levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todas as nações, aos Goim. Ok? Para que todas as nações ouçam falar. Como diz o texto, eu não lembro agora qual o profeta, o texto fala, para que possa ler, escreva com letras grandes, para que possa ler, ainda que para que possa ler ainda aquele que correndo passa. Entendeu? É quase que fosse um outdoor. Não estou falando para a gente fazer outdoor físico. Mas nós temos que estar suficientemente visíveis para promover, não a nossa própria... Nós não temos essa visão, né? Não somos uma organização que tem como objetivo engrandecer o seu próprio nome, tornar o nosso nome conhecido. Não. Também não somos uma comunidade exclusivista. Pelo contrário, o movimento Bnei Mashiach, com suas Keilot, vieram para somar no processo da redenção da humanidade, levando ao mundo o conhecimento do verdadeiro Deus. Nossos sábios dizem que quando alguém acende uma tocha, os homens, dá uma olhadinha para mim como é que está. Quando os homens acendem uma tocha, melhor, quando alguém acende uma tocha, os homens se aproximam de sua luz e seu calor. Então, o movimento Bnei Mashiach, a Kahal Bnei Mashiach tem como objetivo acender essa tocha, acender uma fogueira, trazer luz a esse mundo. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2, como é que fala? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Isso. Quase caiu aí. Lê pra gente de novo aí para pegar bem a voz no microfone aqui. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então, a visão aí, no caso, era uma visão profética, né? Que Deus deu a Abacuque. No nosso caso, a visão, que a gente fala visão, pode parecer um termo assim meio cristão. Visão é a nossa ideologia, tá? Nosso objetivo é o conjunto dos nossos objetivos, de nossa ideologia, de nossa interpretação, não é? E a comunidade Bnei Mashiach tem sua visão, tem sua posição com relação à fé judaica. Não, ela, na essência, é uma comunidade judaica como qualquer outra, com os mesmos princípios de fé. Mas na aplicação dessa fé, ela se difere de outras, na aplicação, na interpretação de determinadas mitzvot, do comportamento, não é? E nós somos uma linha judaica religiosa. Vocês são ortodoxos, são massortistas, são liberais? Não, nós somos religiosos. Dati. Religiosos, ok? Simples assim. Simples assim. O que significa? Significa que nós procuramos seguir as mitzvot, levando em consideração a orientação dos sábios e o amplo espectro da Halahá, nos posicionando dentro da Halahá, que é a Halahá como um todo, ela é uma Halahá, né, as Halahot, né, a Halahá como um todo, como conceito, e as Halahot, enquanto mitzvot específicas, elas variam em níveis de
mais ou menos leniência, mais ou menos ortodoxia. E também ela é uma comunidade de multinível, ou seja, não estou falando de multinível, aqui já ficou de marketing multinível, não é isso. De multinível significa o seguinte, que as pessoas que se aproximam da comunidade não precisam estar no mesmo status, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra status, mas no mesmo, na mesma etapa da caminhada que outros já estão. Eu não quero colocar assim, nível, né? Para não, para não criar castas, né? Na mesma caminhada, não está no mesmo estágio da sua caminhada. Por exemplo, alguns já estão, vamos supor assim, no estágio de não andar de carro no Shabat, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda ando de carro. Você está num processo, ok? Então é uma comunidade multinível. Ou seja, nós temos o nosso princípio, mas nós somos lenientes. O que é leniente? Leniente somos tolerantes com a realidade das pessoas. No entanto, promovemos a busca por esse crescimento, por esse aprofundamento, pelo conhecimento e por uma prática. Ok? Sempre estimulamos e determinamos a meta. Ok? Mas não obrigamos ninguém a se submeter de forma impositiva, taxativa, para que a pessoa assimile aquilo de uma hora para outra. Não. Da mesma forma que outros movimentos, posso dar um exemplo do movimento Chabad Lubavitch, movimento talvez o mais proeminente do momento, né? São ortodoxos, de linha ortodoxa da Hassidut, e, no entanto, pessoas que frequentam a sinagoga não são necessariamente ortodoxos. Conheço muitos amigos que frequentam, não é? E que não são ortodoxos, mas frequentam uma sinagoga ortodoxa. Por quê? Porque estão aprendendo. Né? Não, ou porque sabem que o caminho não é, vamos dizer, para ele não é o caminho do reformista, por exemplo. Ele sabe que o caminho é aquele. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, uma pessoa que frequenta a sinagoga ortodoxa, ela sabe que aquele modelo é o modelo correto. Mesmo que ela não esteja vivendo aquele modelo ainda. Mas ela sabe que aquele é o modelo. É a referência. É aquilo que ele quer aprender. Ele não quer aprender que, por exemplo, você pode acender fogo no Shabat porque isso é uma coisa antigamente. Não, ele quer saber que não pode. E por que não pode, e como pode, e como faz para não fazer. Mas ele sabe que ele não está naquele nível ainda. Então, da mesma forma é a nossa comunidade. Nós temos nossa posição, nossas posições teológicas, tá? Nossas posições alárricas, tá? E temos também, nos permitimos ter certa leniência, respeitando que somos uma comunidade em processo de techuvá contínuo, não pretendemos parar, não pretendemos estagnar, não pretendemos determinar uma linha final. Não, dali para frente a gente não vai mais. Nós vamos, enquanto Hashem nos colocar no coração, nos fazer entender, nós vamos sim continuar. Vamos continuar cada vez mais, né? Hoje nossa comunidade, por exemplo, já se alimenta de uma alimentação kosher, kasher. Okay? Nossa carne, uma carne kasher, não somos nós que matamos, nós compramos carne com selo. Somos uma comunidade que vive o parve, né? A conduta parve que separa carne de leite. Temos na nossa... Existem muitos mitos em torno do parve, tá? Tem gente que pensa que para ter parve o cara vai ter que comprar uma outra geladeira, que vai ter uma outra pia. Isso não é verdade. Isso são mitos que procuram desestimular as pessoas na prática dessas mitzvot. Né? Aqui em casa nós seguimos a Alahá como está na Alahá, que, por exemplo, é destinar uma área do seu refrigerador para a carne. Ok? Destinar uma área para a carne. Tem lá aquele quadradinho, ou tem aquele freezer. Ou, no lugar onde tem carne, destinar uma área que esteja isolada das outras para o leite. Se você não tiver, por exemplo, o que você pode fazer é colocar dentro de um Tupperware, por exemplo, e isolar completamente.
pode usar. Isso é parve. Ok? A pia, de preferência uma pia de 2 cubas, que você possa usar uma cuba só para leite e uma cuba só para carne. Ok? O problema maior vai ser o forno, o problema maior vai ser o micro-ondas, né? Mas existe formas de cacheirizar e de usar, por exemplo, um mesmo micro-ondas para carne e leite, desde que você cacheirize de um lugar para outro. Estamos aprendendo, estamos vivendo, estamos aí, já não comemos numa mesma refeição, separamos 3 horas, pegamos uma linha mais intermediária, 3 horas de carne para leite, 1 hora de leite para carne. Por quê? Porque isso nos aproxima da chama, da fogueira, da tocha, da luz dos nossos tzadikim. Não é difícil você fazer. É uma questão de sair do comodismo. Em casa mesmo, eu separei uma área da geladeira lá para carne, por isso está sempre vazio. Aquele buraco. Não, mas, olha, uma coisa está escrito lá na Torá. Está escrito na Torá. Quando você tiver vontade. Não só isso, né? Não só isso. Não só isso. Mas fala que se você cumprir cachê, para que te vá bem. Cachirut traz parnassá. Traz berahá, traz prosperidade. Tá? Sedaká traz parnassá. Traz prosperidade. Traz. Não é eu que estou dizendo, a Hashem está dizendo. Ok? Não, ela não vai querer achar que você vai fazer tzedakah hoje, amanhã você vai ficar milionário. Não é isso. Até porque se fosse assim é fácil, né? É o Deus do dezão? É o Deus do dezão. aí não é tzedakah, aí é marketing multinível. Você entra com 1.000, pega 10 pau depois, né? Não é isso aí, não. Não é barganha. Claro que a tzedakah está incluída dentro das mitzvot necessárias para trazer parnassá, mas não é só essa. Ainda mais porque a mitzvah não é somente essa, né? Porque aí não é parnassá, né? Porque aí não é tzedakah, porque não vai fazer falta para mim. Eu vou doar e a coisa não vai fazer falta, porque logo eu vou receber depois. Aí empréstimo. Né? A tzedakah é aquilo que faz falta. Não fez falta, não é tzedakah. Aí é sobra. Né? É sobra. Então, a tzedakah, a remissão das nossas riquezas, a remissão da nossa vida, a remissão de tudo que temos, é o que torna kasher o consumo que fazemos desse mundo. Esse mundo não é nosso, no sentido de que ele não nos pertence. A riqueza desse mundo não é nossa, você concorda que a riqueza já estava debaixo da terra. É o ouro. Já está no mundo. Não foi você que trouxe a riqueza para o mundo. Você não foi lá no meteoro, lá, pegou uma nave espacial, foi lá no meteoro, fez lá uma mina e trouxe para cá minério para cá, para a terra. Não, já estava aqui, o minério está aqui. Não é? O ouro, a prata, o diamante, que são as riquezas do mundo. Petróleo. Então, quando você pega uma nota de dinheiro na mão, aquilo é apenas o fator indexatório, um fator indexador de uma riqueza que o país tem, por exemplo. O Brasil tem lá um lastro de ouro, né, ou de dólares, no caso, que é a moeda necessária para o câmbio, para trazer, para comprar produtos, né, que nós não temos, que temos uma deficiência produtiva. Então, quando você pega uma nota de real, você está pegando uma nota promissória, está pegando um cheque, está pegando um símbolo de que você está movimentando a riqueza do país. Mas, na verdade, o que esse real significa é o que está lá dentro do Banco Central, lá, as reservas de riqueza, as reservas de dólares, as reservas de ouro, por aí e aí por diante. Então, as riquezas não pertencem a você. Elas passam por você. Ok? Para transformação do mundo. O mundo é transformado pela riqueza. Vamos deixar que a riqueza venha, mas gira de nós. Sim, exato. Né? A riqueza promove a transformação do mundo. Não dá. Boa intenção não transforma o mundo. Boa intenção transforma pessoas. Boa intenção transforma mentalidades. Tá? Mahatma Gandhi foi muito útil para a humanidade. Ele trouxe uma nova ideologia da paz, não é?
Outros grandes homens trouxeram muita coisa para o mundo. Mas a roupa que o Mahatma Gandhi estava vestindo veio de uma indústria que fabricou aquela roupa e de pessoas que moveram o mundo pelo dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa boa. Dinheiro é uma coisa, é uma brahá. E porque o dinheiro é brahá, você não pode usar o dinheiro de qualquer maneira. Você tem que remir o dinheiro. Remir a riqueza. Uma riqueza não remida é uma riqueza incircuncisa. E a própria circuncisão é a retirada de um pedaço. É o próprio do Egito. É o opróbrio do Egito. É a retirada do pedaço que representa a remissão da alma humana. A Paraxá também vai falar da remissão da alma, tá? E a remissão da alma acho que está na Ariá. Está na quarta aliá. Hashem falou a Moshe dizendo, para falar aos Bnei Israel, diz-lhes, quando um adulto expressa um voto para doar ao santuário de Deus o valor estimado da vida de um adulto, uma criança, então o valor seguirá os seguintes quantias fixas. Tem parte que eu li aqui que não está no texto porque são parênteses explicativos. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer fazer uma doação e o parâmetro dessa doação é a alma, ou seja, a vida. De quanto você quer fazer a doação? Eu quero doar a minha vida. Ok? Em que circunstâncias isso pode acontecer? Pediu uma nefesh. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa teve sua vida salva de um acidente. Furou a tubulação de gás. Furou a tubulação de gás do prédio. Teve sua vida salva. Então ela quer redimir sua vida, porque afinal de contas era para ela ter morrido. Então ela quer fazer uma doação. E essa doação, que tem como base a vida, por quê? Porque nós não oferecemos nossos filhos de sacrifício. Meu Deus do céu, que coisa. Não oferecemos pessoas a sacrifício, meu Deus do céu. Mas podemos nos sacrificar. Pode pegar lá para mim, por favor? Porque é pergunta dos internautas. Podemos sacrificar nossa própria vida de várias maneiras. Primeiro, o Pedion Manefesh pode se dar por meio da Teshuvah. Teshuvah, retorno a Hashem. Ou seja, doar nossa vida a Hashem, vivendo a Torá na prática, vivendo um judaísmo baseado na realidade e não na mera verdade. Verdade é o que sabemos, realidade é o que vivemos. Crer que Deus é um, diz Yaakov Hatzadik. Ok, os Shedim, os demônios também creem e estremecem. Então, crer que Hashem é um, não é grande coisa. É o óbvio. É você descobrir o que é o verdadeiro. É o rudimento. É o rudimento. Agora, Yaakov estava falando de quê? Yaakov estava falando de quê? Hã? Yaakov, não o Yaakov aqui, o Yaakov que falou essas palavras, lá Yaakov Hatzadik, lá da carta de Tiago, para ser mais... alguém colocou aqui profeta Abacuque, mas né, ele colocou como professor Abacuque, mas é profeta, eu entendi o que ele quer dizer. O que Yaakov Hatzadik,
apóstolo Tiago, do que ele estava falando? Do quê? Sei não, sei. Sabe, não sei. Lê? Tá aí. Não simplesmente crer, mas ser praticante. Praticante do quê? De mitzvot. Não. Um tipo específico de mitzvah. Meu Pai do céu. Pai Santo. É que eu tava com um negócio, uma O pergunta. pessoal fica esperando a Raverá mandar. Os caras estão ficando preguiçosos. Não manda mais, não. Não, tem mandado Tudo ficando preguiçoso. Que obras? Você da cara? Oh, meu Deus. Tá lá, gente. Tá lá escrito, queridos. Oh, meus meninos lindos. Não, que eu tava pensando aqui nessa questão do resgate da alma. É da isso aí vida. que você falou mesmo. Hã? Eu tava pensando aqui na questão do resgate que a porção fala aqui. Teria como mensurar algum valor para hoje, desse tipo assim, esses 10 shecalim, traduzir em algo pra gente hoje? 10 shecalim seria 10 real? Não. Tá de brincation with me. Tem uma grafinha. Ai, ai. Não vale, cara. Depende, você tem que dar o que você vale. Você vale 10 pila, dá 10 pila. Vale o mundo. Ó. Não compreendo isso, tua cara. Apóstolo Tiago. O William Poloni colocou Um texto de, passagem aqui, só que eu de Atos. não sei se é questionando isso que está sendo falado, que é por causa do texto que fala aqui em 15, 19 a 21. Diz Ah. assim, portanto, minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos goim que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi jurado do sangue. Que desde o tempo antigo não tinha anunciado toda a cidade. Isso. Sim, Atos 15 vai falar de que não se deve colocar obstáculos na caminhada daqueles que se convertem a Deus. Sim. O que significa isso? Eu acho que ele colocou isso por causa da que eu falei que é uma comunidade multinível. Alguns estão nesse processo de cumprimento das leis de Noé, não é? E elas têm o tempo que precisar, né? Para, dentro do seu processo de techuvá, eles se aproximarem cada vez mais, porque Moshe tem quem ensine na sinagoga, ou seja, ele vai viver o essencial, que são as leis mencionadas aí, e vai aprender com Moshe Rabbeinu. Certo? Vai aprender com a Torá nas sinagogas, com aqueles que ensinam a Torá, né? Bom, Yaakov Atzadik, capítulo 2, verso 14. Meus Haverim, do que serve dizer tem fé e não ter obras? Pode a fé salvar nesse caso? Se o irmão ou irmã não tem com o que vestir, não é obra só cumprir Torá e Machabá e Cachiru. Se o teu irmão não tem o que vestir, o que comer todos os dias, e um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e bom apetite. Nossa, vou estar orando por você. Vou estar rezando por você. Primeiro que é mentira que você não vai rezar porcaria nenhuma. A maioria das vezes... Não, eu sei que vai. Mas a maioria das vezes o cara vai estar orando por você e não está. Não tem coisa nenhuma, né? Mas mesmo que você orar pela pessoa, não resolve o problema da pessoa hoje. A Luciana Lima colocou Tiago 2,24. 2,24. Eu estou lendo desde o 14. Concluir isso que o senhor está falando aí no 17. Aham. Assim também a fé, né? Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aham. E de que obra ele está falando aqui? Dessas que ele se referiu. Desse que referiu, a Tzedaká. O sustento. Uma comunidade. Que diz que tem fé, mas não tem de ser da carne. Não, uma comunidade. Onde uma pessoa vive a miserabilidade e não tem o mínimo para... Não tem apoio. Uma comunidade que permite que parte dela, ainda que uma única pessoa,
viva qualquer tipo de privação ou necessidade, não é uma comunidade que atende seu propósito nesse mundo. É mentira. É comércio, é fonte de mera riqueza, hipocrisia, não está cumprindo seu papel. Por quê? Porque está escrito, sempre haverá pobres no meio de vós. Então, Hashem permite que haja pobre no meio de nós, não permite que as pessoas sejam pobres, mas permite que haja pessoas pobres no meio de nós, para que a comunidade exerça seu papel nesse mundo. Tá? Comunidade. O que é a comunidade? É o prédio que vai fazer uma doação para aquela pessoa? Não. A gente pode ter um fundo de reserva? Pode ter. Para emergências, tudo. Mas a comunidade sou eu, é você. Uma pessoa que passa uma necessidade na nossa comunidade. E nós não conseguimos ajudar aquela pessoa, nós não estamos cumprindo nosso objetivo. Quando fala assim, reparte o teu pão com o faminto, Não é os pães. não é os pães, é o pão, É o que você está comendo. Né? é o pouco. Tá? E eu espero que a Hashem traga pessoas ricas para ajudar mais, sim, mas não são essas pessoas. O próprio Tiago fala, quando chegar alguém com anéis no dedo, tá? Com anéis no dedo, não dê para ela um lugar de honra, porque ela tem um anel no dedo, porque ela tem dinheiro, porque ela vai fazer uma tzedaká grande. Isso é um insulto. Isso é um insulto às pessoas mais pobres que estão aqui, que às vezes não tem o dinheirinho para vir, não tem o dinheirinho para pagar o ônibus. Esses são os verdadeiros ricos da sinagoga. Esses. Nossos sábios dizem que o único pedaço do Beit HaMikdash que ficou em pé, o cotelo, foi justamente, se você olhar para ele, ela tem pedras de tamanhos diferentes. Por quê? Porque foram pedras doadas por pessoas pobres. A camada mais humilde da comunidade judaica eram os que doaram aquele pedacinho do Beit HaMikdash. Foi o pedacinho que ficou em pé. Foi o pedacinho que ficou em pé. Diz aqui em Jacob 2:24, fala, vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Pela obra que o homem é justificado. Significa que a tzedaká é parte do processo da techuvá, do arrependimento de alguém. Veja, isso aqui não é indulgência, não. É parte da remissão. É parte da remissão. Porque se fosse indulgência, eu ia dizer para você que é para dar para a sinagoga um dinheiro para você perdoar o seu pecado. Não é nada disso. Quando nós praticamos uma transgressão e nós iniciamos um processo de arrependimento, de reaproximação, através de atitudes positivas que nos levem a uma condição melhor que aquela que tínhamos anteriores ao fato de cometermos aquela transgressão, então é um processo de techuvá. Mas fala que Caim, que foi o primeiro Baal techuvá, depois que Caim fugiu da presença de Hashem, ele falou, o pecado está sobre mim. Ele admitiu. Ele se separou do povo. E fala o quê? Que ele foi e construiu uma cidade. Nossos sábios dizem que a techuvá de Caim só se concluiu aí. Porque ele transformou sua condição precária espiritual num combustível, um estímulo para o levar a uma condição superior àquele que ele tinha antes de transgredir. O Maurílio Apolônio diz que a tzedaká aperfeiçoa a fé. Aí cita o verso 22 do capítulo 2 de Jacob, que fala, você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. Sim. Eu vou continuar lendo aqui, Jacob, mas a Luciana colocou aqui um texto de Marcos, capítulo 12, verso 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou-se 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando ele seus talmidim, seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta
pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, ou no gasofilácio, né? Porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Muita gente usa isso aqui para dizer, para usurpar, né? Para usurpar os pobres. Isso aqui tem que estar em contexto, tem que ser colocado num contexto. Por exemplo, quando o Rav Yeshua falou que alguns fariseus iam na casa das viúvas e as extorquiam, faziam longas orações para receber dinheiro. Tá? Então, primeira coisa, ninguém fez apelo para essa senhora dar o que deu. O rabino da sinagoga não chegou lá na frente, falou, agora eu quero que você traga, não é o seu dinheiro não, traz o seu coração. É o seu coração. Porque fala, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Né? Então, eu não quero que você traga dinheiro, eu quero que você traga o coração. Aí Deus é um comprador de miúdo. Exatamente. Então, não é isso. Aquela viuvinha ali, talvez uma senhora idosa, não trouxe nada, movida por uma emoção. O rabino da sinagoga não chegou lá, pessoal, eu preciso aí, olha, você que tem um centavinho só, dentro do que tem um ato de fé, eu já vi gente falar, dá o dinheiro do ônibus. E depois Deus não vai deixar você ir a pé para casa hoje. Teu gás de cozinha, meu Deus. Não. Esses caras ensinar assim, pode saber que o bicho é veaco. Veaco. É um bicho que não sabe mais. Agora, aquela viúva deu o seu sustento. Só que tem um detalhe. Isso, o Maurílio fala, esse texto deve ser interpretado com muita propriedade, com certeza. Né? Primeiro, a senhorinha ali não foi estimulada psicologicamente para fazer o que fez. Ela deu porque ela quis. E Yeshua estava dizendo que nossos sábios já ensinavam há muito tempo, né? De que você deve estar... Porque aquelas pessoas que são as menos abastadas, é justamente dela que está vindo. Que é mais isso. pessoas. Veja bem, quando fala da boca dos pequeninos veio o verdadeiro louvor, que está lá em... Acho que é Salmos, né? Significa que aqueles menores, muitas vezes, é aqueles que mais dão. Né? Então, Yeshua falou isso aqui para exaltar o pobre, não para dizer que o pobre tem que dar tudo que tem. Tá. E detalhe, ela sendo viúva, ela era o quê? Sustentada pela comunidade de Israel. Detalhe, tá? Ela era provida de suas necessidades era sustentada em suas necessidades. Significa que uma pessoa que é sustentada em suas necessidades também deve remir aquilo que recebe como presente de Hashem. Ok? Isso também é outro princípio que ele tá dando aqui. Ok? Então, esse princípio é o princípio da riqueza. Tá? E ali não está falando nem de dízimo, está falando ali de oferta. De tzedakah, veja. Grato. Da onde vem da onde vem a Luciana falou aqui, o Rav Yeshua comparou as intenções, né? Comparou as intenções. Eu ia falar de onde vem o que mesmo que eu ia falar? A gente está falando de tzedakah. Não. Enfim, vamos continuar, daqui a pouco eu leio, porque eu lembro. Sim. Da onde vem o costume do gasofilácio? Da caixinha das contribuições. Da onde vem? A tzedakah. Da onde vem o costume de ter uma caixinha? Bom, qual que é o objetivo da caixinha? O objetivo da caixinha é que todo mundo dê e ninguém sabe o quanto deu. Né? Então, não vamos fazer caixinha transparente. Tá? A caixinha, ela é um local onde entra e não sai, para também ser segura. E você pega ali, coloca dentro do envelopinho, ou coloca o dinheirinho ali,
e ninguém sabe quando você deu, só você. Mas também não é para achar que é somente Uma esmola. embelezar o ambiente, né? Hã? Não achar que é somente para embelezar o ambiente. Não. É Você tem pra... que chegar aí. Nunca se deve entrar numa sinagoga sem fazer uma tzedakah. Isso aí, muitas vezes, quando eu fui a Israel, o chamash da sinagoga, a gente ia visitar a sinagoga, conhecer. O chamash pegava lá a caixinha da tzedakah, balançava assim. Depois, põe uma tzedakah. Se você não pôr uma tzedakah, ele não vai chegar, opa, tzedakah. Não, não faz. Mas, É brincadeira. né, não. Mas ele fala, é uma mitzvah. É uma mitzvah toda vez que você vai a uma sinagoga, você colocar uma tzedakah, não importa o tamanho, é considerado uma desonra. É considerado uma desonra você entrar numa sinagoga e não colocar, eu tenho 50 centavos, tudo que eu tenho. Não tem problema. Mas você tem que dar algum sinal, né? Ou você deve chegar e falar, próxima vez eu dou uma tzedakahzinha aí, hoje eu não Se tenho. vai botar um negócio de segurança, É. se alguém não der, faz tão. Tem a ver com aquela. Uhum. Comparecerás. Não é Torá isso? É quando fala, quando vieres à festa, não comparecerás diante do teu eterno teu Deus de mãos vazias. Né? Então, o ato da tzedakah, todas as semanas tem, né? Tem que colocar ainda um pouquinho, R$1, R$2, 50 pila, 100 pila, 150 pila, um cheque de 500 pau, não tem problema. Não estou fazendo apelo financeiro aqui. Eu estou querendo dizer que a gente precisa aprender. Tá? E para quem acha que é só os discípulos que tem que fazer, não é verdade. Nós, como professores de Torá, como mestres, temos também que fazer macé. Temos também que fazer tzedakah. Mais ainda para dar exemplo para os discípulos, né? Então, o costume do gasofilácio, ele vem de quando, não lembro se foi Josias ou se foi Ezequias, que ele foi reformar o templo e ele mandou que as pessoas trouxessem a oferta. Então, ele colocou uma caixa, diz lá, uma caixa, na porta do santuário. Na porta. Então, não se deve fazer aquela coisa de... Botar lá na frente. Hã? E botar lá na frente da comunidade. Lá na frente, não se deve. Isso inibe as pessoas, não se deve fazer. Ela fica na entrada, né? Você põe ou na saída ou na entrada, de preferência na entrada, para que você não entre. A pessoa nem nota, porque é passagem, então pode passar. Exatamente, né? Então não constrange ninguém, né? E as pessoas que entravam no santuário colocavam ali sua tzedakah. Então, essa é a forma correta, num local discreto, na entrada, ok? E não lá na frente, e nem fazer passagem também no negocinho aqui, agora é a hora do... Vamos fazer uma fila aqui. coadorzinho de café, né? Ou a cestinha. Não, por quê? Porque a pessoa põe, a pessoa outra vê, inibe a pessoa mais humilde, que não pôde trazer nada hoje. Então a gente tem que trabalhar esse assunto do dinheiro. Não podemos ter vergonha de falar de dinheiro, mas também devemos falar de uma forma com muita sensibilidade. Tá? Existem muitas pessoas que nos assistem que não têm condições de contribuir ou não contribuem, porque já contribuem com suas comunidades, enfim, por vários motivos. Existem pessoas que contribuem, né? E nós somos gratos a essas pessoas. Gratos a eles, porque eu não quero que ninguém faça aquilo por pesar, é se o coração seu se mover. Né? É uma troca de responsabilidades, não é? Que ninguém passe Oi? por vexame, por alguma... Isso, não. Eu procuro sempre que a pessoa comunica que fez uma pequena doação, ou uma doação seja de qualquer valor, eu costumo, sempre que eu posso, agradecer a pessoa, mandar um agradecimento. Claro que vai chegar um momento que nós vamos ter um montante de pessoas, não vai dar para agradecer todo mundo individual, mas hoje a gente pode fazer ainda, eu procuro agradecer a pessoa, obrigado, dou uma abrahá para a pessoa, porque isso é a nossa responsabilidade. E a gente tem que respeitar as pessoas que se prestam a
a contribuir, porque elas são realmente, é delas o verdadeiro mérito. É delas o verdadeiro mérito desse movimento. Tá? Por quê? Porque alguém já disse, o pássaro não tem mérito de voar. O pássaro não tem mérito de voar. É natural para ele. Mérito teria um cavalo se ele conseguisse voar. Tá? Então, o meu mérito de ensinar, ele não existe de fato. Por quê? Porque é natural para mim. É um dom que Deus me deu. Tá? Então, o mérito não é meu. O mérito é daqueles que usufruem dessa palavra, que são abençoados por ela e movem seu coração no sentido de garantir o nosso sustento e de garantir o sustento da comunidade. Não é? Diga, Levi. Existe uma brahá específica que eu gostaria até que se tornasse uma prática. Vamos fazer, eu sei qual é. Aqueles que se Oração do Rabi. reúnem, Para rezar. organizam sinagoga para rezar, trazem vinho, vela para o candelabro. Uhum. Vou até ler essa brahá, porque nós já estamos no finalzinho. Já estamos no final, né? Já deu 1 hora de explanação. A gente prometeu que não ia prolongar nossas explanações muito além de 1 hora ou além de 1 hora, para que as pessoas depois possam assistir nas suas casas, né? Depois também. Está na página... Eu quero fazer, então, essa brahá aqui. São 2 berahot. Está na página 363. Bênção para a congregação. Que fala assim: levantar-se-á a salvação dos céus. Graça, bondade, misericórdia, vida longa, sustento farto, ajuda dos céus, saúde para o corpo, luz proeminente, descendência viva e existente. Que não cesse e não fiquem ociosas as palavras, não fique ociosa as palavras da Torá. Ociosa no sentido que a Torá continue a ser ensinada, pregada, não é? E para toda esta santa congregação, para os grandes e para os pequenos, para as crianças e para as mulheres, o Rei do Universo vos abençoará e fecundará vossas vidas, multiplicará os vossos dias, prolongará os vossos anos, e vos salvareis e vos livrareis de todo o aperto e enfermidades graves. O nosso Senhor, que está nos céus, será para vós auxílio em todo o tempo, em toda hora, e digamos amém. Página 364. Aquele que abençoou nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, abençoará toda esta santa congregação, junto a todas as santas congregações, eles, suas mulheres, filhos, filhas e tudo que lhes pertence. Todos aqueles que organizam sinagogas para rezar, para oração, que vêm nelas rezar, frequência na comunidade, que dão velas para a menorá, vinho para o kiddush e para a havdalá, para a separação, pão para os visitantes, trazer seu dasheletzit, trazer o pão, a comida para o kiddush, para o visitante, caridade para os pobres e todos os que cuidam das necessidades públicas com fé. O sagrado, bendito seja ele, recompensá-lo-á e afastará deles toda a enfermidade, curará seus corpos, perdoará suas transgressões, mandará bênção e sucesso em todos os seus atos, junto a todos os seus irmãos de Israel, e digamos amém. E eu quero finalizar com a bênção pelo Estado de Israel, porque também é parte da nossa brahá, da nossa parnassá. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Nosso Pai que está no céu, Avinu Sheba Shammai, rocha forte de Israel, seu Redentor, abençoa o Estado de Israel, princípio do crescimento da nossa redenção. Ampara-o com tua benevolência, estende sobre ele a bênção da tenda da tua paz, envia uma luz da tua verdade aos seus dirigentes, ministros, conselheiros, encaminhando-os com os teus bons conselhos.
Fortifica as mãos dos que defendem a tua santa terra e faz-os herdar, ó nosso Deus, a salvação, coroando-os com seu coroa da glória. Proporciona paz na terra e alegria eterna aos seus moradores. E a nossos irmãos que compõem toda a casa de Israel, visita-nos todas as terras de nossa dispersão. Encaminha-os, pondo-a de cabeça erguida, a Sion, tua cidade, e Jerusalém, morado do teu glorioso nome, conforme está escrito na Torá de Moshe, teu servo. Ainda que o teu desterro esteja nas extremidades dos céus, dali te ajuntará o eterno teu Deus, dali tomará e te trará ao eterno teu Deus a terra que herdaram teus pais, e a herdarás. Une nossos corações para amar e temer o teu nome e guardar todas as palavras da tua Torá. Aparece com formosura da glória da tua força sobre todos os moradores do universo, para que todo aquele que tem fôlego diga: o eterno de Israel é o rei e o seu reino estende-se por tudo. Amém, Selá. É isso, nós voltamos às 5h30 com... 5h30 não, vamos tentar fazer hoje às 5 horas, porque nós precisamos hoje terminar a Havdalah lá no horário. Então, voltamos às 5 horas com o shiur de Shabbat. É isso, Shabbat Shalom, Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim.